Fala Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar aí desse empate do Fluminense contra o Corinthians pela 7ª rodada do Brasileirão. O jogo acabou 1-1, mais um jogo que o Fluminense não consegue vencer, veio de uma derrota para o Atlético Goianiense, jogando fora de casa e agora em casa contra o Corinthians, um Corinthians bem limitado, o Fluminense empatou. Teve dois lances que foram cruciais para esse resultado, na minha opinião, que foi o pênalti do Lucas Claro, em cima do atacante Mosquito, e a expulsão do Abel Hernandes logo no comecinho do segundo tempo, mas o Fluminense ainda conseguiu empatar o jogo e quase virou o jogo. Teve um gol do Bobadilla que foi anulado, a gente vai falar isso durante essa análise e a nota para os jogadores. Vamos começar pelo Marcos Felipe. Marcos Felipe que teve uma atuação que não teve nada que destacasse, assim, em termos de defesa, nada plástico ou salvador por parte do goleiro. Só tem uma preocupação com relação ao Marcos Felipe. Pênalti. Teve mais um pênalti a ser batido contra ele e ele não pegou. O que me deixa preocupado é que oitavas de finais de Libertadores e Copa do Brasil pode ser que termine em disputa de pênalti. A gente está traumatizado, a gente perdeu uma Taça Libertadores jogando no Maracanã e numa disputa de pênalti. A gente quer ter confiança no Marcos Felipe, que ele é pegador de pênalti e ainda essa confiança ainda não chegou. Mas fora isso, eu acho que o Marcos Felipe merece ficar ali na média, uma nota 5 aí pro Marcos Felipe. Já o Calegari, vamos falar do Calegari. Calegari muito limitado ali à marcação, muito preso à parte defensiva. Eu quero que o lateral se apresente para jogar, principalmente o Casares, muito isolado ali pela ponta direita. Não teve um overlap, não teve uma participação do Calegari, tentando trocar figurinha ali por Casares, eu senti muita falta. Ao contrário dele, o Egídio lá pelo lado esquerdo pelo menos fez um cruzamento para um gol, justamente o gol de cabeça do Casares. Tá faltando isso para o Calegari, mais parte ofensiva. A gente sente isso quando o Samuel Xavier está em campo. O Samuel Xavier é mais ala, atua mais na parte ofensiva. Já o Calegari tem características mais defensivas e nesse jogo a gente precisava que ele atuasse um pouquinho mais à frente, ele não fez isso. Vou dar uma nota 5 também para o Calegari. Agora eu vou falar do Nino. O Nino fez uma partida correta, padrão. Hoje que ele foi capitão da equipe, não teve momentos individuais que comprometessem a zaga tricolor. Merece aí uma nota 6, uma atuação bem correta do zagueiro Nino. Já o Lucas Claro, que vinha tendo uma atuação bem correta, assim como o próprio Nino, poderia muito bem receber uma nota 6, mas vai receber uma nota 4 da minha parte, porque claro que ele foi prejudicado na marcação do pênalti. Eu acho que o Egídio deveria estar ali naquela posição para fechar aquele lado esquerdo e não estava no comando de ataque. E ficou o Lucas Claro ali no mano a mano com o Mosquito e perdeu na velocidade e acabou fazendo um pênalti bobo, grosso, dentro da grande área, até com uma certa violência por parte do Lucas Claro. E por isso que ele vai receber uma nota 4. Já o Egídio sempre esteve na parte ofensiva. Teve esse probleminha ali atrás, na parte defensiva, em que ele subiu o ataque e o gol foi justamente pelo seu lado esquerdo. Fez alguns erros individuais, de passes, isso é padrão Egídio, que a gente já está até acostumado. Enquanto o GFT não foi efetivado, a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de atuação. Mas mostra que é melhor do que o Danilo Barcelos. Tanto que ele pegou uma bola pela esquerda, fez um cruzamento certeiro na cabeça do Casares e fez um gol. Coisa que dificilmente o Danilo Barcelos fará. Então, pelo cruzamento, pela assistência, pelo gol do Casares, que foi fruto de um cruzamento seu, e pela disposição na parte ofensiva, diferente do Calegari lá pelo lado direito, o Egídio vai merecer uma nota 6 na noite de hoje. Iago, muita marcação, muita luta, muita vibração, tentando ajudar ali o meio de campo do Fluminense. Acabou saindo aos 13 minutos do segundo tempo, por uma opção do treinador. Ele sacrificou um dos volantes e o Iago foi escolhido para a entrada desse centroavante, já que o Abel Hernandes tinha sido expulso. Ele repôs com a entrada do Bobadilla e acabou sacrificando um dos volantes, escolheu, claro, o Iago pelo desgaste físico desse jogador. Vou dar nota 6 para o Iago. Já o Martinelli, mesmo desgaste, mesma luta, mesma vibração do que o Iago, permaneceu dentro de campo até os 35 minutos do segundo tempo, quando foi substituído pelo André. O Martinelli tem uma função muito importante nesse meio de campo do Fluminense, porque é ele que dá origem das jogadas no meio de campo com muita qualidade. Vai receber também uma nota 6. Já o Ganso,
muito limitado a passes laterais. Eu esperava do Ganso passes em profundidade, passes por cima da zaga, lançamento, abastecimento para os atacantes pelo lado do campo. Ele conseguiu fazer uma ou outra inversão muito interessante, no caso para o Casares, lá pelo lado direito. Muita troca de passes ali pelo meio de campo, mas nada que fosse diferente ou que ajudasse o Fluminense ofensivamente. Curiosamente, o Ganso apareceu em 2 lances de bola aérea. Foi um cruzamento no primeiro tempo, em que ele cabeceou muito bem, firme, o goleiro Cássio fez uma belíssima defesa, e em outro lance que ele cabeceou e a bola foi para a linha de fundo. Então, como falso 9, o Ganso funcionou em cruzamentos e bolas aéreas. Mas no meio de campo eu esperava mais dele, por isso que ele vai ficar na média, vai receber uma nota 5, ele que saiu aos 44 do segundo tempo para a entrada do Wellington. Já o Casares, mesmo nulo ali pelo lado direito, mal escalado como ponta direita pelo Roger Machado, ele ficou preso ali na marcação do Bandeirinha. O Casares teve um lance individual muito interessante no final do primeiro tempo. E no segundo tempo também ele tentou algumas jogadas individuais. Eu acho que o Casares deveria ter jogado mais centralizado ali na função do Ganso, e o Kaique ter entrado lá pela ponta direita. Mas essa foi uma opção do Roger. Mas mesmo assim o Casares conseguiu se virar, mesmo mal escalado, mesmo mal posicionado. Ele saiu aos 35 minutos para a entrada do Kaique ali pelo lado direito, mas antes disso ele conseguiu fazer o seu gol de cabeça. Uma clara falha da zaga do Corinthians, porque, meu amigo, tomar gol do Casares com aquela altura que ele tem de cabeça é falha do zagueiro. Mas estava lá, conferiu, mostrou presença, não comemorou o gol que fez em cima do Corinthians. Eu achei estranho, tão pouco tempo no Corinthians ele não comemorou o gol, mas pelo menos ele fez um gol que deu um empate para o Fluminense. Isso foi muito importante, merece uma nota 7 pela movimentação e pela presença na área, empatando esse jogo importante para o Fluminense. Nota 7 para o Casares. Já o Gabriel Teixeira, muita briga, muita luta, muita movimentação, afunilando muito. O que me incomodou no Gabriel Teixeira hoje, afunilando por dentro, buscando sempre o lugar mais congestionado. Quando a gente quer que o Gabriel Teixeira ele faça jogadas de linha de fundo, que ele busque a linha de fundo, que ele busque o confronto com o lateral, o Gabriel Teixeira não fez isso hoje. Mas lutou bastante. Saiu aos 44 minutos do segundo tempo, a entrada do Luiz Henrique, mas é um leão, é um brigador e é um fuçador lá pelo lado esquerdo, e é por isso que é titular do Fluminense. Uma nota 6 aí para o Gabriel Teixeira. Já o Abel Hernandes perdeu 2 lances cruciais. Teve um lance que o Gabriel Teixeira veio driblando por dentro, passou por 1, por 2, a bola acabou espirrando, sobrou para o Abel de cara para o goleiro desequilibrado, chutou fraco, o goleiro Cássio pegou. E outro lance também em que ele chutou para fora. E aí no segundo tempo, no comecinho, 5 minutos de jogo, ele é expulso e desfalca o Fluminense na parte ofensiva. Daí tem que entrar o Bobadilla, sacrificar o Iago, o Fluminense jogar com 1 a menos durante todo um segundo tempo. Aí atrapalhou muito o Fluminense. Esse fato atrapalhou demais a vitória do Fluminense nessa noite. Então vou dar uma nota 2 para o Abel Hernandes, porque durante que ele esteve em campo, durante todos esses 45 minutos do primeiro tempo e esses 5 minutos do segundo tempo, foi uma peça nula na parte ofensiva. E o Bobadilla, que entrou no seu lugar no segundo tempo, assim que ele foi expulso, lá por metade do segundo tempo, o Bobadilla deu uma outra movimentação e foi muito mais perigoso do que o Abel Hernandes. Então o Abel vai receber uma nota 2 pela atuação, principalmente caindo muito a sua nota pela expulsão, que atrapalhou bastante a equipe. Aí vamos para a rapaziada que entrou no segundo tempo, começando pelo Bobadilla, que entrou aos 13 minutos no lugar do Iago. Sacrificou um dos volantes, entrou o Bobadilla para manter a força ofensiva, porque o Fluminense estava perdendo, o Fluminense precisava empatar. E foi uma boa movimentação, uma boa substituição. O Bobadilla entrou bem, movimentando, trocando passe com os jogadores na parte ofensiva e pelo pessoal que vinha de trás. Fez um golaço por cima do Cássio. Infelizmente foi marcado um impedimento, poderia ser o gol da virada. Bobadilla merece uma nota 6. Já o André, que entrou no lugar do Martinelli, entrou aos 35 minutos do segundo tempo, mais para dar um descanso para o Martinelli, para dar uma força de marcação ali na entrada da área, que o Martinelli ficou muito desgastado, principalmente com a saída do Iago. As coisas ficaram muito sobrecarregadas para ele ali sozinho. O André entrou para fazer essa função, para dar um gás ali. Nota 5 para o André, ficou na média. Entrou aos 35 minutos do segundo tempo, é muito pouco. Mesma coisa o Kaique.
que entrou no lugar do Casares também aos 35 minutos, entrou aberto lá pelo lado direito. Tentou uma jogada individual sozinho ali pelo lado direito. O Fluminense tem que corrigir isso aí. Quando os atacantes estão atacando pelo lado do campo, atacando pelos lados do campo, não tem auxílio, não chega ninguém do meio de campo, o lateral não se apresenta, o jogador sempre tenta uma jogada individual em que ele está só e acaba não sendo frutífera esse ataque. No caso do Kaique foi isso. Vai ficar na média uma nota 5 aí pro Kaique. Depois entrou o Luiz Henrique, no lugar do Gabriel Teixeira, aos 42 minutos, e também entrou junto com ele o Wellington, no lugar do Ganso, aos 42 minutos. Substituições desnecessárias, principalmente a entrada do Luiz Henrique, que nem mal foi notado, e do Wellington nem se fala. Aliás, o Wellington foi até notado, a única vez que ele tocou na bola e foi fazer um lançamento, jogou a bola lá no peito do Gandula. Então, desnecessário, não vou dar nota para esses dois jogadores. O Luiz Henrique e o Wellington entraram no finalzinho do jogo para nada. E o Roger Machado me deixou um pouco decepcionado. Quando eu vi a escalação e vi que ia jogar Casares e Ganso no mesmo time, eu pensei que iria formar um 4-4-2, mas não, ele fez o seguinte, pegou o Casares, anulou praticamente o Casares jogando de ponta direita. Era para botar um jogador mais veloz para aquele lado e trazer o Casares aqui para o meio de campo, já que ele não quer abrir mão do seu esquema tático. Já que ele não quer abrir mão dos 3 atacantes, que fosse o Kaique pelo lado direito, o Gabriel Teixeira pelo lado esquerdo e nunca o Casares aberto por ali. Essa na minha concepção, né, o que eu imagino de jogo. E nas substituições, é o seguinte, meu irmão, dar 5 substituições para um treinador que não sabe mexer no time, vai fazer besteira. Era melhor ter somente 3 oportunidades de mexer na equipe. E isso que acontece, acabou queimando 2 substituições aleatórias, demorou muito, na minha opinião, para tirar o Ganso, e deveria ter saído um pouquinho antes. O Ganso saiu somente aos 42 minutos de jogo, ele poderia ter tirado o Ganso e trazido o Casares para essa função, e colocado o Kaique lá aberto pela direita. São os erros costumeiros de sempre. E o Fluminense está empatando muito, e já é o segundo jogo que o Fluminense não vence, e deveria ter vencido esse jogo em casa, e não venceu. Pegou uma equipe vencível, dava para vencer o Corinthians é muito limitado, mas infelizmente o Fluminense perde 2 pontos preciosos. Então vou dar uma nota aí, uma nota 4 para o Roger Machado na partida de hoje. E eu quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo, por estarem aqui assistindo esse vídeo, pedindo sempre que você deixe aquele like maneiro, que se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Fui!